Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Ricardo Silva, gerente sênior de Supply Chain na Kemira, empresa que ajuda a construir sociedades mais sustentáveis. Ele é executivo da área de Supply Chain com mais de 25 anos de experiência em operações voltada para a cadeia de suprimentos. Ele é graduado em Engenharia Mecânica Industrial pela Escola de Engenharia Industrial, pós-graduação em Comércio Exterior pelo Centro Integrado de Educação do Amazonas, MBA em Cadeia de Suprimentos e Logística pela FGV e mestrado profissional para competitividade em Supply Chain, também pela FGV, com experiência em empresas multinacionais dos segmentos químico e eletroeletrônico, voltadas para áreas de logística, serviço ao cliente, compras, planejamento de materiais, além de importação e exportação. Sem mais, vamos trazer o nosso convidado de hoje para o palco do GuiaCast. Ricardo, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Olá, Rodilson, bom dia, obrigado pelo convite aí, é um prazer sempre estar contribuindo aí com o seu podcast, com as suas produções aí voltados na área de supply chain, na área de logística aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Pessoal, lembrando que o nosso bate-papo de hoje, operadores logística e outsourcing, através do estudo e caso da Kemira. Antes de entrar no nosso tópico principal, eu gostaria que você, Ricardo, pudesse falar pra gente sobre o seu papel na Kemira como gerente sênior de supply chain, pra gente entender um pouquinho, né, sobre o seu background, mas principalmente quais são as suas atividades principais como executivo sênior na empresa, uma vez que você é gerente sênior aí de supply chain. Sobre a minha responsabilidade, eu tenho toda a área de supply chain aqui da América do Sul, né? Eu tenho toda a parte de compras, planejamento, logística, customer service. Eu acho que hoje o maior desafio realmente é a logística, né? Principalmente nesses tempos aí de pandemia, como entregar um produto correto, na hora correta, para o nosso cliente. E nós temos um agravante que, por se tratar de produtos químicos, a gente tem todo um fator de risco aí, né? Nós estamos transportando os produtos químicos que podem causar algum dano aí para o meio ambiente e para a sociedade. E também, como eu falei, eu sou responsável pela América do Sul, então eu tenho 4 países aí sobre a minha responsabilidade, tenho Brasil, Chile, Uruguai e Argentina, cada país também com a sua particularidade, né? Todo mundo sabe que hoje a gente está vivendo uma situação muito crítica na Argentina, com problema político lá, e o Uruguai tem um pouco mais de estabilidade, e o Chile também tem uma estabilidade, a gente vê que é um mercado que está crescendo bastante, e outros países que a gente vem desenvolvendo, como Paraguai, Equador, Colômbia, muito forte na parte de óleo e mineração, então a gente tem um desafio muito grande aí na América do Sul, nessa área química. Pessoal, e com base nesses desafios que ele falou, por isso que o nosso tópico de hoje é falar sobre operadores logísticos e outsourcing, levando em consideração que eles principalmente facilitam, uma vez que a empresa ela consegue focar no seu core business e deixar essas atividades de logística e supply chain, independente do PL, que a gente fala que você escolhe, né? 1, 2, 3, 4, até 5, que a gente já sabe que já está aí no mercado. Então a ideia é você identificar quais são os benefícios de contratar ou de fazer o outsourcing das atividades logísticas na sua empresa. Mais uma vez, antes da gente entrar no nosso tema, Ricardo, falando um pouquinho sobre a Kemira, empresa que a gente sabe que é líder mundial em soluções químicas sustentáveis para a indústria de uso intensivo de água. Você poderia nos dar um overview sobre a empresa, produtos, serviços, enfim, o que faz parte do portfólio de soluções que a Kemira oferece no Brasil e no mundo? A Kemira é uma empresa finlandesa, né? Esse ano nós comemoramos 100 anos de criação da companhia. Nós estamos em todas as regiões, Ásia, Europa, América do Norte e aqui América do Sul, né? Somos uma empresa focada basicamente em 3 segmentos, a parte de tratamentos de água, papel, toda a parte de produtos químicos, especialidades para a indústria de papel e também toda a parte de especialidades para óleo e mineração. Todo aquele processo que tem o envolvimento, reuso e uso de água, a Kemira tem uma solução para tratar essa água.
É lógico que cada região tem um foco maior, né? Por exemplo, a Europa, a gente é muito forte na parte de tratamento de águas. Todas as maiores cidades da Europa, Londres, Paris, são tratados com produtos da Kemira, como a América do Norte. A Ásia, a gente está focando muito a parte de produtos para papel. E aqui no Brasil também, a gente tem Brasil e a América do Sul, a indústria papeleira, que é um foco grande. A parte de água a gente tem muito pouco, mas a gente tem muito a parte de indústria papeleira, celulose também, a gente tem 2 ilhas químicas que a gente chama, grandes no Paraná. Além também de a gente ter na Argentina um foco na parte de óleo e mineração, que a gente tem uma região lá que ainda é muito pouco explorada, que chama Vaca Muerta, mas que tem um potencial muito grande de potencial de EOR, que é um processo de extração do petróleo em rochas. Tem um potencial muito grande lá, então a gente está focando nessa área de óleo e mineração lá na Argentina. Então seria basicamente isso do que a gente faz e quais são os nossos produtos. Dá para ver que são bastantes atividades, diferentes ramos ali, e que, conforme o nosso tema principal, a gente precisa de operadores logísticos, precisa terceirizar, fazer outsourcing da empresa, né, a fim de que você consiga transformar todas essas atividades em um diferencial competitivo. Entrando no nosso tema, operadores logísticos e outsourcing na Kemira, em se falando de terceirização, a gente sabe que 90% das 500 maiores fortunas dos Estados Unidos utilizam pelo menos uma empresa de outsourcing. A que você atribui essa escolha em relação à terceirização das atividades de supply chain dessas maiores empresas do mundo? O que elas nos ensinam por terceirizar e fazer o outsourcing das suas atividades, uma vez que a gente falou, 90% das 500 maiores fortunas. O outsourcing tem vários benefícios, né? Muitas vezes, quando você vai para o mercado, muitas vezes as empresas estão procurando custo. Eu acabei de fazer uma dissertação de mestrado e fiz um estudo disso, inclusive comparei a América do Sul com a América do Norte, e você vê que a maioria dos casos das empresas não vão buscando custo, basicamente. Eles têm outras coisas que está atrelado ao outsourcing, né? E tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, o que as empresas estão procurando, na verdade, é um ganho competitivo dos seus negócios, né? Então, como se tornar mais competitivo no mercado através de uma terceirização. E além disso também, além do custo, do ganho competitivo, tem outros fatores, por exemplo, a flexibilização, que muitas vezes a empresa tem uma logística engessada, então muitas vezes vai atrás de uma flexibilização, e tem outros fatores, mas o que mais me chamou a atenção é que não é basicamente custo, a gente sempre atrela a terceirização com custo. Nesse caso, não, nesse caso as empresas estão buscando ganho competitivo, ter acesso a inovações, que muitas vezes as empresas logísticas trazem para a gente na parte de logística, como um tracking de carga, um monitoramento. Então, essas empresas estão buscando isso mesmo, ter acesso atualmente hoje em inovações e buscar como se diferenciar do seu concorrente no mercado, e a terceirização ajuda a isso. E uma vez que você falou, né, ter um ganho competitivo, ou seja, isso já afeta a sua competitividade, né, como empresa, frente à área de logística, uma vez que a logística se tornou esse diferencial competitivo no decorrer dos anos, diferente de épocas anteriores. Em se falando de diferencial competitivo, como é que vocês escolhem ali as empresas, né, para poder trabalhar com vocês? Quais são os tipos, inicialmente, de prestadores ou modelos de outsourcing disponíveis, referente aos serviços logísticos? Eu vi que a gente já chegamos ao 5PL. Você poderia falar para a gente quais são esses modelos e qual é a diferença entre eles? Primeiro tem o termo operador logístico, né, que é aquela empresa que pode prestar um serviço de transporte, de armazenagem para as empresas. Depois, falando um pouco sobre outsourcing, você tem um modelo mais básico que a gente chama de 2PL, que vai até um 5PL. 5PL hoje, na verdade, é uma tendência. Hoje no Brasil não tem nenhuma empresa que opera nesse modelo, né? Então, o que eu vejo mais é até um 4PL. Então, na verdade, você pode ir de um 2PL, que é, na verdade, uma contratação de uma transportadora, de um armazém, então é aquela operação, aquela contratação bem básica mesmo, sem qualquer tipo de relacionamento, sem contrato, são contratos spots, onde você precisa transportar uma carga de um determinado destino até o final e acaba seu relacionamento. Aí você tem um 3PL, que aí você já começa a ter um pouco mais de relacionamento, onde você contrata um operador logístico que te faz seu transporte e uma armazenagem. Então você começa a ter um pouco mais de relação, um pouco mais assim, de intimidade com esse operador logístico. Depois você pode ir para um 4PL. Aí você tem realmente toda a cadeia de um contrato único, que o operador que vai gerenciar as suas compras, as suas entregas, a sua armazenagem. Aí você pode agregar qualquer tipo de serviço como reetiquetagem, reembalagem. E muitos operadores também, no 4PL, muitas empresas trabalham, pelo menos a parte de contrato, um despachante que está nesse contrato, um armazém no porto. Então, é um pacote completo de serviços, onde você entrega isso para um operador logístico e ele é responsável, inclusive, por
contratar, fazer o sourcing das empresas, negociar, gerenciar os prestadores de serviços. Então, você tem um pacote completo que você contrata, paga uma única fatura para essa pessoa e essa pessoa é responsável por trazer todo esse pacote de serviços para a empresa, né? Como eu te falei, o 5PL seria um 4PL com um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de informações, mas ainda nós não temos no Brasil um 5PL. É uma tendência. Na literatura ainda você vê poucas empresas falando ou autores falando um pouco sobre o 5PL, mas é uma tendência que logo a gente vai ver no mercado esse tipo de outsourcing. E aqui que você atribui, no Brasil a gente ainda não tem uma empresa, né, não só atendendo esse tipo de nicho, preparada para ter esse tipo de nicho, levando em consideração o que você falou, é um 4PL com mais tecnologia. O que você acha que falta para as empresas do Brasil já começarem a se preparar para atender como 5PL, né, uma vez que, como você deixou claro, é uma tendência? Eu acho que o Brasil está muito atrás na questão de tecnologia. Nós precisamos ainda, por exemplo, para você ter esse tipo de serviço, você precisa ter muita tecnologia e infraestrutura associado da parte do governo, né? Porque eu acho que as empresas demonstram interesse em apresentar essas inovações, mas muitas vezes esbarra aqui na nossa burocracia, na nossa parte de falta de infraestrutura, na nossa parte de tecnologia, que isso está associado com o 5PL, né? Essa integração com uma tecnologia para você fazer um rastreamento online, para você ter, por exemplo, os seus caminhões rastreados, ou muitas vezes você ter uma inteligência artificial associada a esse tipo de negócios e de logística, né? Eu acho que está muito relacionado com a parte de infraestrutura e tecnologia aqui no nosso país. Existem algumas outras modalidades de outsourcing para os serviços logísticos ou as modalidades são essas mesmas que você já disse, armazenagem, distribuição, até chegar ao 4PL? Tem alguma outra? Qual que é mais predominante no Brasil, né, levando em consideração todas as opções que a gente tem, principalmente agora que a gente sabe que devido ao aumento do e-commerce, distanciamento social, tudo muito cresceu, as empresas tiveram que se preparar, teve empresa que inclusive teve que adquirir novos armazéns, empresa que não tinha serviço de armazenagem que incluiu, ou que não tinha serviço de packing também incluiu, então aumentou muito essa diversidade em relação às prestações de serviços de uma 5PL oferece. Quais são os tipos de modelos de outsourcing que você geralmente poderia estar falando pra gente, né, que existe associado aos serviços logísticos? No Brasil, predominantemente é o 3PL mesmo, não tem que você contrata um operador logístico. Algumas grandes empresas têm o 4PL, mas são poucas. E o modelo que eu vejo, até nos meus estudos, é um modelo híbrido também, que é muito pouco aqui no Brasil, onde você tem uma parte in-house e outra parte com outsourcing, né? Tem muitas empresas, principalmente de varejo, que têm uma capacidade de armazenagem e precisa de rapidez, muitas vezes acabam trazendo para o in-house. Né? Por exemplo, em 2019, o Carrefour inaugurou o maior armazém da América Latina, né? Por quê? Porque ele precisa ter uma velocidade. Agora também o Mercado Livre está investindo aqui em São Paulo para ter um armazém. Então, assim, eu vejo que além do outsourcing, nós temos o híbrido, que você tem uma parte externa e uma parte outsourcing, e também tem o modelo do in-house, né? Onde você traz para dentro da sua operação toda a parte de logística. Mas aí é muito mais a questão do varejo, do e-commerce, que precisa de uma velocidade, precisa de uma capacidade, que muitas vezes nenhum operador logístico tem 1.000 metros quadrados disponível para uma única empresa. Eu queria saber o seguinte, em relação à associação frente aos trabalhos que a Kemira, né, presta mundialmente, qual é o modelo de outsourcing que vocês mais têm utilizado? Vocês usam uma mescla de modelos? Como é que é o que é predominantemente utilizado por vocês a fim de suprir todas as necessidades em diferentes países, associada também aos diferentes serviços que vocês prestam? A Kemira tem tamanhos diferentes em todas as regiões. Então, a gente tem, por exemplo, na Europa um 4PL e nos Estados Unidos um 4PL. E a gente tem dois modelos muito parecidos na Ásia e aqui na América do Norte, que a gente tem um mix de 3PL com 2PL, a gente não double PL. Não temos um modelo único para a Kemira como um todo. Até pela complexidade da América do Sul, que nós somos vários países, da Ásia também. São vários países que a gente atende junto na mesma região. Então, a gente tem um mix aí de 4PL com 3PL, dependendo da região e do nível de serviço que você quer. E quais são os fatores que vocês geralmente utilizam em relação a pontos de decisão, que seja fatores positivos, negativos, frente às escolhas do modelo de operadores logísticos escolhido? Uma vez que a gente sabe, por mais que uma empresa seja 4PL, elas trabalham de maneira diferente. Então, quais são os fatores que vocês utilizam a fim de entender que aquele atende às necessidades de vocês? Os 4 fatores mais importantes que a gente identifica primeiro, para a decisão de ir para o outsourcing, né? Você realmente, como eu falei, ter acesso a alguma capacidade de informação que hoje a Kemira não tem. Inovação
inovação que muitas vezes, porque não é o nosso core, né? Hoje nós não somos uma empresa core em logística, e como eu falei, a gente tem vários modelos de negócio que pode atender nosso cliente, então a gente precisa de uma flexibilidade nisso, então muitas vezes é a inovação, a questão da flexibilidade que a gente pode modelar a nossa logística de acordo com o cliente. O fator mais importante que eu falei que muitas vezes a gente pondera, que é a questão de ter um diferencial competitivo, não, por exemplo, o que o nosso concorrente não consegue fazer que a gente consegue fazer, e lógico, o custo, né? No final, na conta, a gente sempre vai balancear lá o custo-benefício, mas não é o custo mais importante hoje. Antigamente, quando você pensava numa terceirização, o primeiro ponto é mais barato? Não, muitas vezes hoje você vai, dependendo se você quer um nível de serviço, hoje também existe contratos que a gente acaba fazendo com clientes que eles pagam esse nível de serviço, né? Então você consegue repassar para o cliente, dependendo do que o cliente exige para a gente, eu quero um nível de serviço AAA, quero que a entrega seja com mais ou menos 5 minutos de tolerância. Então a gente acaba agregando no custo do cliente esse nível de serviço, a gente consegue entregar isso. Então o nível de serviço também é um fator muito importante. Quando a gente fala de o que olhar no operador logístico, lógico, tem que ser primeiro confiabilidade, qual o nível de serviço que eles conseguem entregar, qual é a reputação desse operador logístico no mercado, né? Então a Kemira vê muito isso antes de contratar um operador logístico. Outra coisa, a gente sempre acaba fazendo um benchmark com as empresas. Por se tratar de produtos químicos, a gente sempre vai olhar a questão de requisitos legais, se os operadores logísticos têm as licenças necessárias. Dependendo do produto, precisa de licenças específicas, tipo Exército, Polícia Federal, Polícia Civil, porque tem muitos produtos que são associados ainda, acabam tendo uma ligação ao uso no tráfico, então assim, tem um controle até mesmo do Exército. Então essa questão dos requisitos legais, a gente faz uma varredura de todos os documentos para ver se o operador logístico consegue nos atender de uma forma segura. A gente sabe que operadores logísticos, 3PL, terceirização, as empresas fazem no sentido de que é importante focar no seu core business, ou seja, você deixou bem claro que o core da Kemira não é serviços logísticos, é químico, são outras associações. Quais são os principais marcos, quais são as realizações durante essa implementação de vocês, né, do que vocês se orgulham em relação aos resultados obtidos relacionados à terceirização das atividades da Kemira? Se a gente falou no início que se 90% das 500 maiores fortunas terceirizam, é porque dá resultado. Quais são os resultados que a Kemira obteve, principalmente, né, em relação ao 5PL, né, que você deixou bem claro que é a empresa que oferece um serviço de ponta a ponta, né, que infelizmente, por enquanto, a gente não tem no Brasil esse tipo de empresa preparada para tal. O primeiro fator é a questão do nível de serviço, como eu falei. O trabalho com o operador logístico consegue prover um melhor nível de serviço do que se eu tivesse uma frota própria, né? Outra coisa também que eu acho que a gente acaba tendo, e também é um dos fatores que leva as empresas a decidirem para o outsourcing, é você não investir em ativos, né? Então, você não ter um capital investido num caminhão, num armazém, e você ter esse capital para outros investimentos. E muitas vezes você usa as empresas que eu acabei conversando um pouco, e nos próprios artigos que eu li, mostram que muitas vezes as empresas usam esse capital que é usado para comprar um caminhão, um armazém, num ativo logístico, ela acaba usando numa produção, numa área produtiva para aumentar a sua capacidade, né? Então, acho que as vantagens são realmente você melhorar o seu nível de serviço, você conseguir oferecer para o seu cliente uma solução logística que muitas vezes com uma logística própria você não consegue. Vou te dar um exemplo, nós temos uma operação no Alasca, né, que a gente leva produtos de Houston para o Alasca, usando uma ferrovia até o Alasca, onde a gente entrega o produto na extração do poço do cliente. Então, a gente consegue fazer um reenvase de produto, entregar o produto no poço do cliente. Então, isso, com você ter nessa operação interna, você nunca iria conseguir se você não tem um parceiro que possa te dar uma solução, né? E outra coisa, confiabilidade. Você trabalhar realmente com um parceiro que consiga ter confiabilidade, porque ele é o que está lá de frente com o seu cliente, né? Quando um operador logístico vai entregar um produto seu para o cliente não vê lá o nome da operadora, ele acaba vendo o nome da Kemira, né? Então, acho que essa questão da confiabilidade, de trabalhar com parceiros confiáveis, que conseguem entregar o nível de serviço acordado, tendo um SLA lógico, tendo uns KPIs, acho que esse é o fator de decisão importante para a gente na escolha de um operador logístico.
E durante essas escolhas que vocês fizeram, né, em relação a fatores de decisão, como você falou, a gente sabe que sempre existe alguns desafios, uns erros, algumas dificuldades e assim por diante. Vocês tiveram algum aprendizado frente a algo que vocês, por exemplo, acharam que ia ser de uma maneira e foi de outra, tiveram que se adaptar, né, levando em consideração alguma experiência que foi negativa, mas que vocês tiveram que realmente fazer algo diferente para fazer acontecer? Porque às vezes a gente tem uma expectativa de 100%, a gente atinge parcialmente isso e depois vai melhorando até que a gente consiga, né, inclusive na própria empresa você talvez não tenha feito algum mapeamento que foi contra algo como a empresa trabalhava. Vocês tiveram alguma dificuldade nesse sentido? Que, claro, posteriormente melhoraram e atingiram o nível de serviço desejado? Sim, eu acho que como fator de aprendizado em todo esse processo, e isso também fica bem claro na minha pesquisa, é que se você tem que fazer primeiro um sourcing bem feito, né? Selecionar empresas que realmente consigam atender os seus requisitos, que tenha toda a documentação. E o segundo é você, depois de ter escolhido essa empresa, deixar bem claro qual é o nível de serviço, qual é o escopo do serviço e como é que vai ser medido isso, né? Então, acho que muitas vezes como um fator aí de aprendizado é isso, você ter um contrato bem redigido, com o que você espera dele, o que ele vai entregar. E hoje, muitas vezes, a Kemira não pratica, e é uma coisa que a gente está repensando aqui, é de você ter cláusulas no seu contrato onde você acaba dando um reconhecimento, tipo assim, você acorda um nível de serviço, sei lá, de 95%. Se o fornecedor chega a 100% por um determinado período, você pode até pagar um valor a mais para ele. Isso como fatores de incentivo. Então, da mesma forma, você também tem as suas penalidades, né? Você acordar aí um indicador lá de desempenho. Ele não cumpre, lógico, também vai ter uma penalidade. Então, esse tipo de benefício e de também você penalizar o operador se ele não cumpre, é uma coisa que a gente não tem nos nossos contratos hoje e nenhum prestador de serviço, mas coisas que nós estamos pensando, até como incentivar e dar uma motivação a mais para ele desenvolver aí o seu trabalho de uma melhor forma. Excelente. Na verdade, esse bate-papo, você acabou de me lembrar sobre algo que eu acabei implementando numa empresa anterior que eu trabalhava, né, no qual a empresa estava com OTD, One Time Delivery, de 87%, e dentro do nosso contrato, a gente fez um bid, né, para poder aprimorar um pouco mais nossas atividades, e o ponto principal de inclusão no contrato foi estabelecer ônus e bônus, estabelecer isso no contrato, levando em consideração exatamente isso, que se a empresa atingisse 95, para a gente estava ok, acima de 95 a gente pagava um bônus, levando em consideração que as nossas atividades estariam muito melhor, então para o cliente final valeria muito a pena, e se estivesse abaixo daquilo, a cada 1% tinha um percentual também de custo que a gente descontava no caso ali da fatura. Então essa cláusula de ônus e bônus fez toda a diferença, não só para a empresa ela aprimorar muito mais o serviço que ela estava entregando, uma vez que ia doer no bolso, mas também para uma vez que ela também melhorasse e fizesse todo o esforço, elas também iam receber por isso. Então fez bastante diferença esse tipo de inclusão, de cláusula, frente ao serviço esperado que a gente tinha, né, frente àquela empresa que a gente atuava, né, e o próprio Reinaldo deixou bem claro aqui, né, o operador deve oferecer espaço, controle, informação, velocidade, documentação e legislação, então deixando claro que precisa oferecer bastante coisa e cabe ao profissional que está atuando ali com ela também estabelecer as melhores práticas de mercado, incluir no contrato essas cláusulas de ônus e bônus, que melhora tanto para o lado da empresa quanto para o lado do operador. Mas posso te falar, é um desafio isso, porque você vender internamente que você vai pagar mais do que está no contrato, muitas vezes a alta direção não entende. Fala assim, mas você já tem um valor acordado com o operador, você vai pagar mais ainda do que daquilo realmente que ele deveria te entregar, né? Ainda é um desafio internamente você mostrar os benefícios de você ter um SLA acordado e ter esse pagamento aí de ônus e bônus, como você falou. Mas é uma tendência a gente ver que realmente para aquelas empresas que há uma parceria, pode ser uma realidade próxima. No nosso caso, funcionou muito bem porque o nível de serviço estava muito ruim. Então, a gente queria sair de um patamar de nível de serviço ruim que afetava todas as atividades, que afetava o cliente final, que afetava todas as operações da empresa, para algo melhor, mas que isso ia custar um pouco mais, mas que também a empresa ela iria investir algum valor frente a atender aquele objetivo nosso. Então foi um ganha-ganha que valeu muito a pena, né? Levando em consideração que a gente conseguiu entrar dentro do objetivo que era de 95 para cima. Então no nosso caso fez toda a diferença e a empresa ela aplaudiu, né, esse tipo de atividade, levando em consideração os resultados final para o cliente, que é o mais importante, que está se tornando cada vez mais exigente. Dando continuidade, né, dando uma olhada no seu perfil no LinkedIn, eu vi que você passou por poucas empresas, principalmente porque você fica bastante tempo em cada uma delas, uma vez que você ficou 14 anos na Philips,
tendo como uma última posição a Head de Compras, já está trabalhando na Chemira somando as 2 passagens há mais de 12 anos. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória profissional, como que você se preparou para estar nessa posição que você ocupa hoje. Eu costumo dizer que a Philips foi minha grande escola, né? Logo que eu me formei como engenheiro, nunca imaginava que ia cair na área de supply chain. Eu falo que o meu primeiro estágio eu queria na área de qualidade, mas não tinha vaga na qualidade, e acabei indo para a área de supply chain e fiquei. Estou há mais de 25 anos nessa área. Na Philips eu trabalhei em 3 cidades diferentes, em 3 business diferentes, então acho que acabei ficando 12, 14 anos, mas foram atividades diferentes. Comecei minha carreira em São José dos Campos, uma atividade ainda que muita gente não conhece o que é um cinescópio, né? Hoje a geração não sabe o que é um cinescópio de televisão, mas a gente produzia um cinescópio para TV em São José. Depois eu acabei sendo transferido para Manaus, para a planta de Manaus, e lá eu era responsável pela parte de supply chain de uma das unidades da Philips, lá tinha várias, tinha áudio, tinha TV. Na época a gente tinha uma planta enorme lá. Acabei me especializando um pouco de Zona Franca, porque eu achei que eu ia acabar me estabilizando lá, mas daí acabei voltando para São Paulo. Em 2003 recebi uma proposta, eles estavam criando uma função aqui em São Paulo para cuidar da parte de compras de indiretos, e eu saí totalmente da área produtiva, né, e fui negociar contratos indiretos. A gente negociava restaurantes, treinamentos, a compra de marketing, que era muito forte aqui em São Paulo, a compra de serviços de RH, e fiquei mais 5 anos aqui nessa área de indiretos, em São Paulo, na Philips. Aí depois deu aquele, quero voltar para a área produtiva, meu negócio é produção mesmo, meu negócio é esse frenesi de trabalhar com produção. Eu recebi o convite para trabalhar na Chemira. Eles estavam também juntando 3 segmentos, na época eram segmentos separados até 2008 aqui no Brasil, tinha águas, papel e a parte de mineração era separada, eles estavam juntando. E tinha um gerente de supply chain, eles precisavam de uma pessoa que tivesse um pouco mais de expertise na parte de processos, procedimentos, e aí esse era o meu maior foco na Philips, aí eu acabei vindo para a Chemira. Fiquei com uma função Brasil até 2015, onde em 2015 meu chefe, que estava sentado na minha cadeira, foi promovido para uma posição Américas, veio um americano que ficou comigo 1 ano fazendo um coaching aqui, e depois eu acabei assumindo essa posição, eu estou aí, digamos, quase 6 anos, 7 anos nessa função como Head de Supply Chain aqui para a América do Sul, para a Chemira. O pessoal fala, mas você saiu da indústria eletrônica e foi para a química, como é que você teve essa transição? A supply chain é igual em todas as empresas. Eu acho que você tem as suas particularidades, lógico, mas se você faz supply chain na eletrônica, você consegue fazer numa empresa química ou no de varejo. Lógico, com as suas particularidades, né? Mas a essência acaba sendo a mesma. Mas essa foi mais ou menos um pouco aí da minha trajetória profissional e estou aqui. Falando um pouquinho, né, levando em consideração que você é responsável por diversos países, existe alguma diferença, principalmente associada aos operadores logísticos, em comparação ao Brasil? Você poderia estar compartilhando para a gente? O que diferencia uns países dos outros? Alguns têm suas peculiaridades associadas a esse tema, principalmente bons, ruins. O que você poderia compartilhar de diferenciais entre esses países frente aos operadores logísticos que vocês têm atuado? Não, eu acho que está muito nivelado. É lógico que tem países que você consegue encontrar excelentes operadores logísticos. O Chile tem vários operadores logísticos muito bons. O Uruguai ainda está um pouco atrás, é um país ainda que tem muito a desenvolver, principalmente que a gente está numa região bem afastada de Montevidéu, né? Então a gente está numa região quase de 6 quilômetros onde está localizada a nossa planta, então é mais difícil você ter um operador logístico, mas você consegue desenvolver transportadoras muito boas. A Argentina, o problema lá realmente ainda é o problema político, então muitas empresas querem negociar com você em dólares, acabam não querendo negociar os preços em pesos argentinos até por causa da desvalorização da moeda, tem a questão inflacionária, mas também você consegue encontrar bons operadores logísticos, pessoas que conseguem atender com bom nível de serviço. É lógico que vai depender também, você tem aqueles operadores logísticos A e tem os AAA, né? Então também, dependendo do seu nível de serviço que você quer, de quanto disponível você está querendo pagar, que tipo de malha, que tipo de serviço que você quer que eles prestem, você acaba achando. Eu acho que dentro dos países, acho que o Uruguai talvez um passo atrás, né? Eles estão sofrendo bastante investimentos agora, tem uma planta nova que já foi até anunciado, de celulose que está sendo lá, então tem muito investimento na parte de ferrovia, muito investimento na parte de rodovias que o governo está entrando, até porque foi um requisito para que a planta fosse instalada no Uruguai. E nos Estados Unidos, lá eles é serviço de ponta, né? Não tem como comentar comparado com a gente aqui da América do Sul.
Pessoal, nosso bate-papo de hoje, operadores logísticos e outsourcing com o Ricardo Silva da Kemira. Ricardo, para finalizar, eu gostaria que você pudesse falar pra gente sobre algum livro, algum filme, algum podcast, algum conteúdo que influenciou a sua carreira, né, profissional, que você poderia estar indicando pra gente, que você acredita que fez a diferença, você poderia estar indicando pra gente aqui também, os profissionais de logística e supply chain no GuiaCast. Livro tem um clássico que eu indico para todo mundo que está começando. Foi, acho que um dos primeiros livros que eu li na engenharia. Eu acho que é bem legal e vale a pena ler, que chama A Meta. Na verdade, são 30 anos de edição esse livro. Ainda está super atual. E um outro livro mais atual aí, que trabalha um pouco essa questão de pensamentos, ele chama Rápido e Devagar. É um livro que o autor fala um pouco sobre a questão do pensamento, como as pessoas, a parte de pensamento mais rápido, de tomada de decisão, que muitas vezes pode ser bom, pode ser não, mas são 2 livros interessantes que eu indicaria. Podcast, não tenho nada, vou começar a seguir você agora no GuiaCast, vou te falar, não tem essa cultura. Até o ano passado eu estava muito focado na leitura de artigos científicos, até por causa do meu mestrado. E filmes também não, tem algumas séries que eu posso indicar no Netflix, que eu tenho bem interessantes, mas assim, filmes que acabaram de decidir na minha carreira, acho que não, acho que está muito mais na parte de literatura mesmo, e que a vida foi me proporcionando aí de oportunidades e desafios. Pessoal, indicação aí do Ricardo Silva, os livros A Meta e também Rápido e Devagar. Ricardo, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em compartilhar das suas histórias com os ouvintes do GuiaCast. Você poderia deixar seus contatos e fazer as suas considerações finais pra gente? Obrigado mais uma vez, Rodilson. Sempre um prazer falar com você sobre o tema de logística e supply chain. É uma coisa que está na minha vida aí faz 25 anos, 30 anos, né? Uma coisa que eu gosto e sempre estou à disposição quando você precisar. Outros temas também, se você precisar, estou sempre disponível. Eu estou na Kemira, estou no LinkedIn, todo mundo pode me achar lá. Na Kemira, meu e-mail é ricardo.silva@kemira.com, né, se vocês precisarem. E eu acho que Kemira, o e-mail, e no LinkedIn acho que é mais fácil vocês me acharem, se vocês precisarem de mais informações, de dados, ou precisar que eu também gosto de participar desses podcasts, dessas apresentações, podem me chamar que eu estou sempre disponível. Pessoal, o GuiaCast teve a honra de receber Ricardo Silva, que é gerente sênior de supply chain na Kemira, onde falamos sobre o tema operadores logísticos e outsourcing. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com o Ricardo Silva, que te envia um GuiaCast abraço. Então a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.